Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa quinta aula na introdução do pensamento filosófico. Essa é a aula sobre a emancipação da razão, o nascimento da filosofia moderna. Essa aula ela já tem uma abrangência que ela não fala tanto da colisão entre a Igreja Católica com a filosofia, mas sim a filosofia moderna. Como nós, os pensadores que nos fizeram chegar ao pensamento filosófico moderno. Então, a filosofia moderna ela nasce quando o ser humano ele passa a confiar na própria razão. E depois de séculos em que o conhecimento era dominado pela teologia e pela autoridade da igreja, surge uma nova pergunta: e se o homem pode descobrir a verdade por si mesmo? Essa foi a emancipação da razão, que significou libertar o pensamento das amarras da fé cega, do que eles consideravam a fé cega, que era tudo era pela igreja. Lembra-se, podemos tratar um paralelo nessa linha do tempo, na qual você lembra que antes o ser humano, tudo para o ser humano eram os deuses, depois veio a filosofia e tudo foi pela razão, depois a filosofia ela colidiu-se com a teologia, então se tornou a teofilosofia, a filosofia e a teologia começaram a caminhar juntas, e para a grande massa acabou virando uma teologia cega, mandada pela autoridade da igreja na Idade Média. Lembrando, tá, pessoal, eu estou fazendo uma síntese da apostila, correto? Este não é a minha expressão singular do pensamento. Eu estou ligado, obviamente, o que a apostila está determinando. Estou fazendo uma síntese para vocês. Então, dando continuidade. Então, os séculos em que o conhecimento acabou sendo dominado pela teologia, pela autoridade da igreja, surgiu-se uma nova pergunta. Opa, e se o homem pode descobrir a verdade por si mesmo? Dentro desse apanhado geral, surgiu novamente o pensamento ali da razão, mas a razão diferente. Uma emancipação da razão. Libertar o pensamento das amarras da fé cega, da tradição e da superstição e trazer uma revolução que não começou do dia para o outro, mas que foi resultado até das mudanças culturais e científicas e religiosas que abalaram o mundo europeu. Então, essa essa emancipação da razão acabou acontecendo. Ela não foi do dia para o outro. Eles não pararam para pensar, não, vamos deixar da fé cega aí, vamos ver o que que era. Começou a vir uma pilha de coisas que culminou nisso. Então, a primeira delas vai ser o humanismo. No humanismo, que vem de humanitas, é uma palavra latina que expressa a formação integral do homem. O humanista não é apenas um intelectual. Ele é um educador, é um artista, é um pesquisador, é uma pessoa que acredita que o ser humano é capaz de compreender o mundo. O termo humanismo ele foi usado bastante no século XVIII por Nietzsche, mas o movimento é do século XV. No humanismo diz que o homem é digno. Ele é uma criatura racional com valor próprio e que pode construir a sua história. Essa visão rompe a antiga imagem medieval do homem como um pecador impotente, que era dependente da graça divina. Ali, ali então, isso começa lá no século XV. Nós começamos ali timidamente no século XV, essa questão do humanismo, na qual o homem ele é um senhor de si, que ele não é dependente da graça divina, porque ele é um ser completo, então ele precisa apenas da sua racionalidade. Então, o que que eles viam? Qual era a visão que eles diziam? O pré-humanismo. Dizer que o homem antes ele era só um ser humano que era um personagem como se fosse uma marionete nas mãos de um criador. Ele era como se fosse um personagem com um roteiro escrito por Deus. Mas ao descobrir a sua própria razão, ele é o autor da sua própria peça, ele que dá as cartas, ele não precisa tecnicamente
mas de Deus. Então, o Renascimento foi o laboratório para a modernidade. Neles, todos os artistas, os cientistas unem a fé, a razão, a beleza e o método. Então, no movimento renascentista, houve essa questão entre o humanismo, não só a fé, entre a fé, a razão, a beleza, o método e o homem como o senhor de si. Por isso que nós temos aí, geralmente, nas pinturas renascentistas, além de elas terem uma além de elas terem uma fidelidade, como se renascessem na pintura, obviamente, como o nome próprio nome diz, dá um ar de superioridade, porque quer dizer que o homem é autor de si próprio. É quando se descobre que a Terra não é o centro do universo e que o corpo humano é uma obra de engenharia. Copérnico vai dizer que a Terra não é o centro do universo e Da Vinci vai dizer que o corpo humano é uma obra de engenharia e que a arte pode expressar a ciência, que é o Michelangelo vai dizer que a arte é uma forma de expressar a ciência. E o homem é a medida de todas as coisas. E ponto. Então, o humanismo é o homem no centro. A partir dessa ideia, vai começar a culminar na reforma protestante, em que em 1517 Martinho Lutero ele vai criticar o poder papal e os abusos da igreja. Sim, realmente, a igreja católica naquela época, todo mundo concorda que ela necessitava de uma reforma, que veio obviamente do Concílio de Trento. Ele defende, Martinho Lutero, ele começa a defender que é a fé e não as obras que salva. E que todos os cristãos, eles têm acesso direto à palavra de Deus. O cristão, ele é livre, ele é o senhor de todas as coisas. E ele não é submisso a ninguém. Então, Deus está lá. Para Martinho Lutero, Deus está lá. Deus está no lugar dele. O ser humano, ele tem que ter o direito de ter o acesso à palavra de Deus, mas ele é livre. Ele é o senhor de tudo. O ser humano, ele é o senhor de tudo. Ele tem que ter o acesso à fé, ele tem que ter o acesso à palavra, e ele não é submisso a ninguém. Ele afirma também que cada pessoa pode interpretar a Bíblia do jeito que ela quiser, que assim abre a liberdade de consciência. É o princípio que vai inspirar mais tarde o pensamento político moderno, não só o pensamento político moderno, mas quando se abriu o caminho para se interpretar a Bíblia como quiser, a livre interpretação da Bíblia, sem contar com o magistério, sem contar com o magistério sólido, eu vou abrir a Bíblia e vou interpretar como eu quero. Eu vou perder ali duas coisas, que é a tradição e o magistério. Então, essa é uma consequência, essa é uma consequência que infelizmente o humanismo e a reforma de Lutero trouxe, que é, obviamente, para aqueles que seguiram essa linha, a perca do magistério e a perca da tradição. Então, Lutero ele quis tirar o monopólio da verdade que estava na Igreja Católica e distribuir para cada ser humano, e cada ser humano ia fazer dessa verdade o que bem entendesse e como entendesse. Por isso que em 1545 a 1563 a Igreja Católica ela reage com o Concílio de Trento, que ela vai reafirmar os dogmas, ela vai criar os seminários, ela fortalece as companhias de Jesus, que são os jesuítas, e declara que a salvação depende da fé e das obras. O catolicismo se reforma por dentro e se reorganiza sua teologia. Então, o catolicismo ele começa a ficar mais forte teologicamente, mais forte de maneira doutrinal,
e também, digamos, mais flexível a compreensões modernas. Então a reforma ela questiona a autoridade externa, a contra-reforma reafirma a tradição. Entre as duas nasce o espírito crítico do moderno e começa a se ter uma flexibilidade. Então, assim, o bonito a reforma foi algo errado, foi algo errático? Sim, porque ela fez se perder a tradição e, além da tradição, também foi perdido o magistério. Mas, por outro lado, ela fez com que fosse pensado, fosse com que a Igreja Católica ela pensasse de uma forma a fortalecer a teologia, a reafirmar os dogmas e principalmente a reafirmar as três bandeiras principais, que é as escrituras, a tradição e o magistério, e se tornar mais flexível para nascer dali onde vai nascer o pensamento, o espírito crítico moderno, que é a partir dali, então, que nós vamos ter propriamente dito a filosofia moderna, que a ciência medieval ela via o mundo como uma grande hierarquia qualitativa, né? As pedras, plantas, homens, anjos, cada um ocupava um degrau diferente na escada do ser. Então tinha uma escada entre o inferno até o céu, que essa escada imaginária, ela tinha uma hierarquia em que tudo estava no seu devido lugar. A ciência moderna, ela transforma o mundo num mecanismo regido por leis matemáticas. Então o que que ela, primeiro a ciência moderna ela vai divisionar os campos espirituais dos campos materiais e ela vai começar a trabalhar isso através das leis matemáticas pela mecânica pela mecânica matemática, por leis matemáticas. Então Galileu Galilei vai dizer que a filosofia está escrita neste livro do universo que só pode ser lido em linguagem matemática. Então o homem ele começa a converter tudo em expressões, em números. Para Aristóteles, a pedra cai porque ela busca o centro do mundo. Para Galileu, a pedra cai porque a gravidade é uma força mensurável. Então começam a vir os modelos matemáticos e os elementos na qual combinam entre a força, potência e tudo mais, deixando de lado questões simples, por exemplo, por que que isto gera aquilo? Ah, porque cai. Então começa a ter um fundo maior na explicação. Começa a se aguçar o pré-pensamento científico a partir dali. Onde já se começa a ter um universo infinito, onde Pascal vai começar a descrever o cosmos como uma esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte nenhuma. O homem deixa de ser então o centro, mas ele ganha o poder de compreender. A filosofia moderna, ela nasce quando o homem percebe que ele pode conhecer a natureza sem recorrer à autoridade religiosa, apenas com a luz da razão. Então, a filosofia moderna, ela passa de ser aquele instrumento que está ligado junto à teologia e ela volta a ser aquele instrumento que ela pode pegar a luz da razão sem ter que recorrer à autoridade religiosa. Daí nós entramos na casualidade moderna da finalidade e da eficiência, que para Aristóteles tudo tinha um fim. A semente, ela ia virar árvore, o homem, ele queria felicidade. Para a modernidade, importa como as coisas acontecem, não para que acontece. Por exemplo, a causa eficiente é aquela que produz o efeito e torna-se a principal. Esse era o pensamento de Aristóteles. Daí vai vir Descartes, que ele simplifica o mundo em três substâncias. A res extensa, que
que são as coisas extensas materiais, a res cogitans, que é a coisa pensante, é o espírito, e Deus, que é a substância infinita. O problema que surge disso tudo é como é que algo material pode agir sobre o imaterial? Como o corpo influencia a alma e vice-versa? Esse dilema é que vai marcar toda a filosofia moderna. Por isso que, diante dessa dúvida de contradição e tradição, Descartes busca um método bem seguro. Ele percebe que a razão ela precisa de regras como a matemática. Então ele coloca as 4 regras do método, que é a evidência, que é aceitar apenas o que é claro e distinto, é a análise, que é dividir o problema em partes menores. Daí nós temos a síntese, que é ir do simples ao complexo seguindo uma ordem, e a enumeração, que é revisar tudo para garantir que nada foi esquecido. Um exemplo disso é como resolver um problema de filosofia. É como desmontar ou remontar um relógio. Cada peça deve ser compreendida e colocada em ordem, senão não vai funcionar. Descomplicando esse método de Descartes, então vamos lá. Ele fala ali nos 4 métodos, que é a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. A evidência, aceitar apenas o que é claro e distinto. Descartes diria, não aceite nada como verdadeiro sem ter certeza. Então, ao invés de acreditar numa propaganda ou na opinião do amigo, você decide verificar os fatos concretos. Por exemplo, vamos supor que vai lá comprar um celular novo. Daí um amigo teu diz, não, que aquele modelo de celular é o melhor. O outro diz, não, porque aquele tal é bom, não sei o quê. Daí você vai lá e vai ver se esses fatos são concretos. Essa é a evidência. Vai ver o tamanho da bateria, vai ver a câmera, o preço nas lojas, avaliação, tal. Depois, daí com isso você descarta os rumores e vai tirar o que é de concreto. Então a primeira coisa é ver a evidência, aceitar apenas o que é claro, o que é certo, o que é distinto. Como é que se aceita isso? É você indo pesquisar através das evidências, você testando. O segundo é análise, é dividir o problema em partes menores. Daí você quebra a decisão em pequenas perguntas, voltando ali à questão do celular. Qual é o valor máximo que eu posso pagar? O que é mais importante, se a câmera, a bateria ou o desempenho? Eu preciso que ele tenha 5G? Qual a marca oferece uma boa assistência aqui na região onde é que eu moro? Assim, o problema de qual celular comprar, ela vira um conjunto de mini questões mais fáceis de resolver. Depois disso, no terceiro ponto, eu tenho a síntese, que eu vou do simples ao complexo. Que agora que eu já organizei as respostas em ordem lógica e tudo mais, realmente eu preciso do celular, vi a evidência, então fui na loja, pesquisei preço, pesquisei tudo, não fiquei só pelo que o meu amigo dizia, daí eu fui lá na análise, eu dividi o problema, vi tudo mais, agora eu vou do simples ao complexo pela lógica. O primeiro, eu elimino os modelos que estão acima do meu orçamento. Depois eu filtro aqueles que têm boa bateria. Depois eu avalio o desempenho e a câmera. E por fim eu comparo os modelos que restaram. Então, eu tenho R$ 2.000 para gastar. Vou ver quais celulares são bons dentro dessa faixa. A partir dali eu vi, esse daqui é o melhor, beleza. Então eu avanço para o passo a passo até eu chegar à conclusão mais completa e racional. E por último, então, eu vou ter a enumeração. O que é enumeração? Eu vou revisar tudo para garantir que nada foi esquecido. Então, antes de eu comprar o celular, eu vou rever todo o processo. Conferir o preço, se é à vista ou parcelado, verifico se tem a garantia, a nota fiscal, leio as opiniões recentes, comparo pelo menos em 3 lojas. Assim eu garanto que não deixou passar nenhum detalhe. O resultado é que depois que eu seguir essas 4 regras, eu vou escolher um celular com base em razão e método e não em impulso.
Era isso que Descartes queria. Eu dei o exemplo do celular, pessoal, porque é uma das coisas hoje que as pessoas mais têm desejo de compra por necessidade, porque é praticamente um computador de bolso, né? Então, então eu usei o método de Descartes das 4 regras do método para dar esse exemplo para vocês, que é muito interessante, que a partir desse exemplo você vai avaliar com a razão, não pelo achismo, mas pela razão e pelo concreto até chegar naquilo que você necessariamente precisa e está dentro de suas condições. Então, Descartes, ele sempre duvida de tudo com isso, trazendo voltando aqui para o contexto da apostila. Ele sempre duvida de tudo. Duvidava de tudo. Dos sentidos porque enganam, dos sonhos porque pareciam reais, e até das verdades matemáticas, imaginando que um gênio maligno nos faz errar. Mas tinha algo que ele não podia duvidar. Se ele duvida, se duvido, penso. E se penso, existo. Então, cogito ergo sum. Se eu duvido, penso. Se eu penso, existo. Então, se eu sou um ser pensante, eu sou um ser existente. A consciência é o ponto de partida de todo o conhecimento. A verdade não vem mais de fora da igreja, da tradição do sentido, mas de dentro, da mente racional. Então, o ser humano ele passa a ser um autoconhecedor, a sua mente racional. Eu não estou mais pensando, porque Deus me deu sabedoria e o pensamento tal. Não. Para Descartes, isso já está dentro de você. Você vai adquirindo e você vai implementando. E se tudo depende do pensamento, como saber que o mundo existe mesmo? Descartes encontra a resposta em Deus. A ideia de um ser infinito não pode vir de um ser finito. Portanto, Deus existe. E se Deus é perfeito, não pode enganar. Assim, o mundo exterior é verdadeiro porque Deus garante correspondência entre as ideias da mente e da realidade. Nós temos então um Deus que ele mantém a correspondência entre as ideias da mente e a realidade. Porém, ele não é um Deus interventor dentro da sua da sua formulação intelectual. Deus é a ponte entre o pensamento e o mundo. Sem ele, o homem fica preso na própria mente. E com ele, a razão encontra estabilidade. Então, Descartes, ele faz esse elo em que Deus e a razão é o ponto estável entre a compreensão da mente humana. Daí ele compara o saber em uma árvore. Nós temos as raízes metafísicas, que é o estudo do Deus e do ser. Depois nós vamos ter o tronco, que é a física e a matemática, o conhecimento da natureza, e os galhos, que são as ciências aplicadas, que é a medicina, a moral, a técnica. A solidez das raízes, elas garantem o crescimento dos ramos. Sem base metafísica, sem Deus e razão, nós não temos a ciência verdadeira. Então Descartes diz que com Deus e com a razão, nós temos ali então a ciência verdadeira. Aqui Descartes com isso ele queria mostrar que todo saber humano ele é uno, mas dividido em partes ligadas entre si como uma árvore. Vamos lá, na raiz metafísica é o fundamento, ele representa as ideias claras e certas sobre Deus, o ser e a alma. Sem essas verdades, o restante do conhecimento não tem estabilidade, por isso as raízes sólidas. O exemplo disso, se eu duvido de tudo, preciso de algo que eu não possa duvidar. Penso, logo existo. Então, o tronco é a física e a matemática, que a partir das raízes vem o estudo da natureza e das leis universal. É o conhecimento racional e sistemático que sustenta as aplicações. Por isso que entender as leis do movimento, da luz, da matéria e da geometria
é uma questão de razão e lógica. E os galhos são as ciências aplicadas, são os frutos da razão, que são as aplicações práticas. A medicina, a moral, a técnica, a engenharia, todas crescem do tronco. Exemplo, a medicina usa as leis da biologia e da física. A moral se apoia no conhecimento do ser humano e da razão. Então, todo o saber humano, ele é uma grande árvore que vai da metafísica até as técnicas, passando pelo tronco, passando pelas raízes da metafísica, o tronco da física e da matemática e os galhos das ciências aplicadas. Se o pessoal não entendeu ainda, vamos jogar um exemplo mais simples ainda. Que é, imagina a gente construir uma casa. As raízes são as ideias e o princípio. Eu preciso de uma base firme, que ela tenha as sapatas firmes para ela ter equilíbrio e segurança. A- Isso é a metafísica da casa. O alicerce é a metafísica da casa. O tronco é o cálculo estrutural e os materiais e as medidas, é o conhecimento técnico racional. O tronco vai ser toda a engenharia, a parte estrutural da casa. E os galhos são os cômodos, a decoração, a eletricidade, o conforto, são as aplicações práticas. Então, se as raízes forem fracas, a base não for bem planejada, os troncos e os galhos não se sustentam. Da mesma forma, sem o fundamento sólido da razão em Deus, o saber humano desmorona. Que bonito isso, né, colegas? Guardem isso, sem os fundamentos sólidos da razão de Deus, o ser humano desmorona. Então, nessa nossa quinta aula, o nosso professor, ele quis mostrar que a filosofia moderna nasce da coragem de duvidar e da vontade de compreender da fé na razão. Que o homem moderno, ele descobre que ele pode ser livre, não negando Deus, mas reconhecendo que a razão também é um dom divino. A razão liberta, mas só a verdade dá sentido à liberdade. Muito obrigado.